Essa largada eu acho que foi muito interessante pelo seguinte, como vocês podem ver, né, Verstappen na primeira colocação, porém, pelo lado de fora, Leclerc na segunda colocação, pelo lado de dentro é mais um circuito onde o pole position larga do lado limpo e o lado limpo acaba sendo do lado de fora para a curva 1. Então o Verstappen está do lado direito do grid e a curva 1 é para o lado esquerdo. E a parte que eu acho que foi muito legal é o seguinte, o Verstappen fez o quê? Na largada já tentou defender a linha interna e esse final de semana, diferentemente das últimas corridas, onde a Red Bull foi muito mais eficiente do que todo mundo na largada, esse final de semana a Ferrari do Leclerc largou tão bem quanto a Red Bull do Verstappen. Tanto que o Leclerc, como vocês podem ver, está ali praticamente lado a lado, em alinhado ali o bico do carro do Leclerc, muito alinhado com o bico do carro do Verstappen. Então largou muito bem também a Ferrari do Charles Leclerc. Mas o que me chama a atenção nesse momento da largada? Que foi a experiência e o pensamento rápido do Max Verstappen, que foi o seguinte, como vocês podem ver, ele largou atacando ali o lado interno, né, o carro dele, como vocês podem ver, está apontado ali para o lado esquerdo. Quando ele viu que o Leclerc estava ali e que não tinha como defender aquela linha interna, ele fez o quê? Ele apontou o carro para o lado direito, ou seja, ele voltou para a linha de corrida. E por que ele fez isso? Nesse momento, quando ele volta para a linha de corrida, ele fica, obviamente, pelo lado de fora para a curva 1, porém, ele está na parte que tem mais aderência da pista. Então ele está pelo lado de fora, porém no lado limpo, no lado mais emborrachado. E a consequência, como vocês podem ver, foi essa aqui. Ele consegue, voltando aqui à imagem, ele ainda está mais ou menos lado a lado com o Leclerc. O Leclerc, pelo fato de estar do lado interno, na parte suja do circuito, sem borracha, com menos aderência, o Leclerc freia um pouquinho mais cedo e o Verstappen vai por fora e ultrapassa o Leclerc e retoma, né? Não é que ele tinha perdido a primeira posição, mas tinha quase perdido a liderança na corrida, na largada, e na curva 1 ele vai lá por fora e retoma a liderança da prova. Só que Leclerc não é brasileiro, mas também não desiste tão fácil assim. Quando chegou logo na primeira reta, você tem a sequência de curvas ali logo depois da largada, você tem essa longa reta, ainda sem DRS, porque ninguém pode abrir o DRS nas primeiras voltas, e o Leclerc foi lá e colocou mais uma vez o carro dele lado a lado com o Verstappen por dentro. O Verstappen defendeu, deixou um espaço ali de um carro, o Leclerc naquela parte ali, metade do carro fora do limite de pista, mas ainda é asfalto, ainda é aceitável ali o espaço que o Verstappen deixou. E o Verstappen, na sequência, usou da mesma estratégia que ele utilizou na largada. Ou seja, Leclerc conquistou o espaço dele por dentro, então vou fazer o seguinte, vou por fora. Como vocês podem ver, o Verstappen mais uma vez busca a parte emborrachada, a parte limpa do circuito, e olha como chama a atenção a fumaça, a poeira, melhor dizendo, atrás do carro do Verstappen e do Leclerc por estarem no lado sujo do circuito. E quando o Verstappen fez isso, mais uma vez aconteceu a seguinte coisa, ele freia no traçado e deixa o Leclerc para frear na sujeira. E aí vocês veem o que acontece aqui. O Leclerc, mesmo freando na sujeira, conseguiu manter a linha muito certa ali. O Verstappen deixou um espaço de um carro do lado de dentro para o Leclerc. O Leclerc fez o traçado direitinho, ou seja, não espalhou, não perdeu o controle do carro e atingiu o Verstappen. Então realmente foram duas disputas entre esses dois grandes rivais, que são rivais desde criança, Verstappen e Leclerc, mas disputas muito limpas, e foi uma disputa muito legal também, e que os dois foram até o limite, mas respeitaram as regras, e respeitando as regras, os dois deram sequência aí e não tiveram problema e seguiram suas corridas.